Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E agora ele vai falar de alguns que não eram exatamente seus imitadores, mas eram o contrário. E nós sabemos que já tinham muitos assim, que não só perseguiam Paulo, mas falavam mal de Paulo. Eu sempre gosto de lembrar aquele ditado, né? Aquele que não consegue, que não suporta uma mensagem, ele atira no mensageiro. Quando alguém não suporta a mensagem, ele atira no mensageiro. Ele quer desacreditar o mensageiro. É muito comum acontecer isso, mesmo em política, tudo, né? Um adversário, o que ele faz? Ele procura os podres do seu adversário, porque ele não pode contestar algumas verdades que ele diz, então ele procura os podres para desacreditar aquele que disse as verdades. Então, porque muitos há, no versículo 18, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Será que a gente conhece alguém que é inimigo da cruz de Cristo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ele vai descrever aqui como eles são. Cujo fim é a perdição. No versículo 19. Cujo Deus é o ventre, é a barriga, é o estômago, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Então, se conhece alguém que só pensa nas coisas terrenas, alguém que vive para satisfação própria, que vive para se satisfazer e que está caminhando para a perdição, esse é o inimigo da cruz de Cristo. Porque ele não aceita a cruz de Cristo. Ele nega a cruz de Cristo. Tem uma passagem em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, quando fala uma passagem aqui, todo um trecho, a partir do versículo 16, ele vai falar de Esaú. Porque Esaú era um profano, Esaú era um apóstata, hoje seria um apóstata. O que é um apóstata? Um que conheceu hoje, né? Não, Esaú não conhecia isso. Mas hoje é um que conhece o Evangelho, é educado no Evangelho, ou às vezes fez um curso de teologia, e um belo dia ele vira para trás, ele vira a casaca, ele se torna um inimigo do Evangelho, inimigo dos cristãos. Eu estou lembrando disso agora porque alguém me mandou um canal de um cara que foi estudante de teologia e criou um canal agora que ele fala que ele se desconverteu. E o canal é lixo puro. Normalmente eu não vejo os vídeos quando me mandam um canal. Eu vejo os títulos dos vídeos. E aí você já tem uma ideia do que é. Não precisa nem assistir os vídeos. Você já tem uma ideia que ali é uma pessoa inimiga de Cristo, inimigo da cruz de Cristo, e cujo canal tem intenção de desviar as pessoas, de desanimar aqueles que estão ainda hesitantes e desviar a fé de alguns. Então, é uma pessoa inimiga da cruz de Cristo, é um apóstata. E o apóstata é muito interessante e muito importante entender isso. O apóstata é o que um dia conheceu o Evangelho, conheceu a doutrina, conheceu a Bíblia e vira completamente ao contrário. Não tem mais salvação para esse indivíduo. E eu vou mostrar por quê daqui a pouco. Eu até falando com os irmãos ontem, eu lembrei de um filósofo, Nietzsche, um filósofo que os dois avós dele tinham sido pastores anglicanos. Então ele foi criado no Evangelho. Ele mesmo pensou num certo momento da vida dele em entrar para um seminário e se tornar pastor. Mas aí, na adolescência, ele virou completamente o contrário. Então, ele é muito famoso por ser filósofo, mas também porque ele levou uma vida de devassidão extrema e morreu de sífilis. De tanta devassidão, de tanta gandaia que ele caiu. Mas ele é famoso, tem um monte de gente aí que lê os livros dele e acha maravilhosos os livros dele. O cara era a depressão em pessoa, porque ele não acreditava em nada,
não acreditava em Deus, não acreditava em coisa nenhuma. Então, Esaú é o exemplo que dá aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 16. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, por causa de um prato de lentilhas, ele fez aquele trambique lá com o irmão dele, para ele receber a bênção de primogenitura, que era uma coisa importantíssima na época, e depois de dar a bênção de primogenitura, o direito de primogenitura para ele não podia voltar atrás mais. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, versículo 17, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Isso é o que acontece com o apóstata, com aquele que um dia conheceu a verdade só intelectualmente e rejeita e desconverte, por dizer assim, porque um verdadeiro convertido não desconverte nunca, né? Esse é o falso convertido, é o apóstata, é o joio misturado no meio do trigo. Depois ele quer se arrepender, ele não se arrepende, ele não tem salvação, não tem perdão para uma pessoa assim. E alguém perguntou aqui o que é crer intelectualmente? É a pessoa que só aprende. É o sujeito que ele entra para uma igreja, ele põe a Bíblia debaixo do braço, ele procura falar, como é que eu tenho que me vestir? Ah, vestir assim? Como é que tem que falar? Tem que falar assim, tá? Mas ele nunca nasceu de novo. A entrada na vida cristã é o novo nascimento. É o nascimento do alto, aquele de João capítulo 3. É ali que é a entrada na vida cristã, é o nascimento do alto. É uma obra do Espírito Santo no coração de quem escutou a palavra de Deus, e o Espírito Santo transforma essa água da palavra de Deus em uma vida nova. Então a pessoa tem uma vida nova agora, ela não crê apenas intelectualmente. Sim. E é desse que está falando aqui o nosso versículo de Filipenses 3, 19, porque veja, cujo Deus é o ventre, o prato de lentilha. Ele troca a verdade pela satisfação da sua carne. Para a satisfação da carne, ele abre mão da verdade. Para a satisfação dos desejos carnais, ele joga fora a sua vida e a verdade e tudo. E cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Que só pensam nas coisas terrenas. Eu não sei, agora apareceu no meu YouTube aqui, um cara aí que é palestrante, que diz que é cristão de uma religião pentecostal, mas ele virou um coach e só fala de dinheiro, só fala em riqueza, só conta farol. Só conta farol. No tempo antigo tinha um cara que era assim, chamava Pedro Malazarte, era lendário, né, no Brasil, que ele contava as coisas mais absurdas do mundo, né, que dizia que acontecia com ele. Mas isso aí vem ainda de um livro antigo, que eu tinha esse livro quando garoto, eu tinha esse livro, que era a história do Barão de Munchausen. O Barão de Munchausen, acho que é assim que fala, ele era um mentiroso contumaz, ele era um mitômano, então ele contava as maiores mentiras possíveis. Então eu me lembro de uma, que ele disse que ele estava fazendo uma viagem uma vez, isso no tempo das carruagens e tal, né? E estava tão frio, mas tão frio, ele viajando pela Rússia, que ele buzinava aquela buzina da carruagem, que é aquela de borracha, né? Aquela que você aperta e fom, 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 fom. Ele buzinava no meio da nevasca e não saía som. Não saía som. Daí, quando ele chegou numa estalagem, guardou a carruagem, foi dormir, no meio da noite começou a ouvir buzina. Fom, 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 fom. Ele falou que é porque o som tinha congelado dentro da buzina e quando, pois, guardou a carruagem em lugar quentinho, descongelou o som e aí começou a sair. Então, esse cara aí que... eu não vou falar nome, eu não vou citar nomes, mas é mais ou menos esse aí, é um Barão de Munchausen da modernidade, né? Então, só pensam nas coisas terrenas. Isso você não precisa ir longe. Hoje, se você entrar num culto neopentecostal, o que os caras vão falar lá?
É bênção, é coisas, é riqueza, é teologia da prosperidade. Você pode, você consegue, você vai ter um carro do ano, você vai ter carro importado na garagem. Então, e aí a pessoa vai lá dar testemunho. Então, eu era pobre, eu andava a pé, andava de ônibus. Aí eu entrei aqui para a igreja e consegui. Hoje eu tenho um Mercedes, hoje eu tenho uma casa em Miami. Hoje eu tenho... O que é isso aí? Isso aí é cristão? Não, isso aí é inimigo da cruz de Cristo. Porque não está de maneira alguma disposto a sofrer o evangelho como Paulo sofria o evangelho. É claro que isso não quer dizer que um cristão tem que ser pobre, ou tenha que ser doente, ou tenha que, né, como dizia um amigo meu, ele falava assim, bom é, como é que é? Nascer pobre, crescer ignorante e morrer cedo. Ele dizia que esse aí é feliz porque não tem preocupação, né? Não tem dinheiro, não tem preocupação com assalto, porque não tem nada para roubarem dele. Mas então esse aqui, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Por que faz tanto sucesso essas igrejas neopentecostais, esses coaches? Porque eles falam o que as pessoas querem ouvir. Olha, você vai investir agora, invista nesse site aqui, em Bitcoin, e não sei o quê, amanhã você vai ganhar não sei quanto, tal. A pessoa corre lá e quer isso, é isso que a pessoa quer. Eu me lembro, uma vez, tinha um irmão, não está mais congregado, mas ele discutiu comigo uma época, eu fui visitá-lo, e ele ficou muito bravo comigo, né, porque ele estava metido num lance lá. Era um tal de Telex, não sei o que Telex, era um nome assim, e tinha aquelas entregas de carros importados, Telex Free, Telex não sei o que. Bom, e eu falei, irmão, sai fora disso aí, isso aí é uma errada que você entrou. Não, porque não sei o que, porque fulano ficou milionário, fulano ganhou não sei quanto, não sei o que. Era pirâmide, era golpe. Foi tudo preso depois, os caras que eram os donos do negócio, foram todos presos, era golpe. Tem uma coisa que o amigo de trabalho do meu esposo perdeu a rescisão de anos de trabalho nessa balela, fomos alertar, ficou diferente conosco, perdeu tudo, anos e anos de trabalho. Muita gente assim. Eu conheço um que entrou num esquema de boi gordo, um tal de boi gordo, você ganhava juros assim imensos, porque era a empresa que criava bois, né? Entrou nessa, foi na conversa e vendeu as ações dessa empresa para a família inteira. O pai dele vendeu um sítio, investiu tudo nesse negócio do boi gordo lá. E um dia ligava, ninguém atendia no escritório. Ele foi para São Paulo para saber o que estava acontecendo, tal. Chegou no prédio lá, o andar inteiro vazio, não tinha mais nada, tinham tirado todas as mesas, tudo. Era um golpe. Os caras montaram uma empresa de golpe, tudo com gente trabalhando, tudo, mas era tudo fictício. Era tudo de mentirinha. Ele voltou para a cidade dele aqui no interior, pôs o revólver na boca e deu um tiro na cabeça, porque ele ficou tanta vergonha que ele levou a família inteira a vender imóveis para aplicar nesse negócio, que ele não tinha coragem mais de fazer nada, de falar nada para ninguém da família. Se matou. Era golpe. Hoje está cheio de golpe. Você abre a internet, você entra no YouTube e tem um cara lá falando que você vai ficar rico da noite para o dia. Ele vai ensinar você a ficar milionário. É muito simples você entender que uma pessoa que ficou milionária, ela não vai gastar tempo fazendo vídeos. Porque dá trabalho fazer vídeo. Eu faço vídeo, dá trabalho, mas não como ficar milionário. Ela não vai gastar o tempo dela fazendo vídeo para ensinar os outros a ficarem milionários. Ele já está milionário, ele vai curtir os milhões dele nas ilhas do Pacífico ou qualquer coisa. Não vai ficar na internet fazendo vídeo e dando curso de como ficar milionário, porque isso dá trabalho. O milionário não quer trabalho mais, ele quer descansar. Então não caia, realmente não vá atrás desse.
Então, e nas igrejas, então, neopentecostais, isso aí corre solto. Tanto é que hoje eles contratam coaches, né? Coaches para ensinar lá nas igrejas pentecostais, para falar como é que a pessoa fica milionária, Deus vai abençoar, vai derramar bênçãos do céu e não sei o que mais. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, ou seja, os sentidos, a satisfação do estômago, da carne, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, porque as coisas celestiais não têm valor nenhum aqui. Qual foi o legado, o espólio que o Senhor Jesus deixou aqui nessa terra? Né? Deixou que a garagem cheia de carro importado? Não. Ele deixou uma roupa que foi repartida entre os soldados e uma túnica que não dava para repartir porque era tecida de cima a baixo, e eles então fizeram um sorteio para ver quem ficava com a túnica dele. Só isso que ele deixou. Ele não deixou milhões em ações, ele não deixou uma mansão na Flórida, ele não deixou nada disso. Esse é o nosso exemplo. Esse é o nosso exemplo. Hoje mesmo um católico me escreveu lá, muito bravo, amigo, você segue um homem que anda de sapato de cromo, que tem anel de brilhante no dedo, ou de safira, sei lá que pedra que ele tem no dedo, que senta num trono de ouro, folhado a ouro, e fala que é representante de Jesus na terra. Como é que você não enxerga isso, não vê isso? Que o Senhor Jesus, quando morreu, no seu como é que fala quando morre a pessoa? No seu inventário, só sobrou a roupa, só tinha a roupa. Ele morreu com a roupa do corpo, vamos falar assim, né? Aliás, ele morreu nu. Essas representações que existem por aí de um homem na cruz com uma fraldinha, com alguma coisa assim, não é a realidade, porque ele morreu nu, totalmente nu. E as roupas que ele tinha foram sorteadas pelos soldados. Então, é só um tiquinho, uma pitadinha de inteligência para ver que um homem que senta num trono folhado a ouro, que veste roupas caríssimas, sapato de cromo alemão, anel no dedo, um bastão todo cravejado de diamantes, esse não pode ser representante de Cristo na terra. Está na cara. Está na cara, mas isso aí na realidade é um problema da mente humana, né? Às vezes as pessoas colocam assim acusações na internet. O pastor fulano, ele tem uma mansão na Flórida, ele tem um carro não sei o quê, ele tem avião a jato, ele tem helicóptero, blá blá blá. Claro que ele tem, porque o tipo de pessoa que o segue é gente assim, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, e só pensam nas coisas terrenas. Então essas pessoas cujo Deus é o ventre, que só querem a satisfação da carne e só pensam nas coisas terrenas, quando elas olham lá um pastor de uma igrejinha que é pobre, o coitado, no sapato até sola furada, eu falo, não, eu não vou lá, não, Deus não abençoou aquele pastor, aquele lá tem jato, tem helicóptero, Deus abençoou, então eu vou naquela igreja lá que vai lá dar mais certo. Só que o tonto não enxerga que não é que Deus abençoou, é que ele sabe melhor como tirar dinheiro do povo, como iludir o povo com promessas de prosperidade, que na realidade o único que prospera ali é ele mesmo, é o próprio pastor lá que está prosperando. Mas aqui então, terminando então esse versículo 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade, ou a nossa cidadania, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então veja que esse é o alvo. Esse é o alvo do cristão. A cidade que está no céu, não a cidade que está aqui na terra. E a cidadania que é do céu também.
Não a cidadania italiana ou qualquer cidadania. Cidadania do céu. Esse é o alvo. No tempo aí das brigas políticas tinha muito disso, né? As pessoas achando que tinha gente lá naquelas manifestações de joelho na frente de um pneu do carro do exército, ou fazendo oração para um pneu, e achando que o exército ia salvar as pessoas, ia salvar o Brasil. Cara, nada vai salvar esse mundo, porque esse mundo já está perdido. A política flutua, de vez em quando é bom, de vez em quando é ruim. Os políticos também flutuam, de vez em quando tem um melhor que o outro, tal. Mas aqui não tem nada que vá permanecer. Quando você pensava que íamos chegar em 2024, e o mundo em guerra, tanta guerra, a Rússia lá atacando a Ucrânia reatacando a Rússia, Israel matando mais de 20 mil palestinos, os palestinos, isso depois que eles invadiram lá um concerto de música e trucidaram as pessoas com a maior crueldade possível, inclusive crianças, mulheres e tudo mais. Quando você pensou que aqueles que acreditam na evolução humana não enxergam isso? Não estão vendo que o homem não está evoluindo coisíssima nenhuma? Que o homem é bárbaro como eram bárbaros os antigos, trogloditas, é igual, é ser nós. A nossa natureza é maligna, é má. Aquela que nós herdamos de Adão, um dos nossos ancestrais matou o próprio irmão. Caim matou seu irmão Abel. Isso lá no começo. Você acha que ia dar certo essa humanidade? Não ia dar certo. Às vezes a pessoa fala assim, mas Deus abandonou. Não, Deus não abandonou o mundo. Ele enviou seu Filho ao mundo. E o que fizeram com o Filho de Deus? Pregaram numa cruz o Filho de Deus que veio ao mundo. Não queremos que este reine sobre nós. Vamos, matemo-lo. Vamos ficar com a herança. O Senhor falou lá uma parábola que era basicamente essa história, né? Que era a história do que ia acontecer com ele. Então, a pessoa que tem esperanças nesta vida não está aguardando pela vinda do Senhor. Por isso que fala aqui, a nossa cidadania ou a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Brasil melhor, que fulano vai ser presidente. Não, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Né? Porque você vê agora um país que nos Estados Unidos, um país bastante estável, né? Está lá uma briga agora, porque o Texas está desobedecendo uma ordem federal, porque o presidente dos Estados Unidos mandou o Texas tirar o arame farpado da divisa com o México para deixar entrar quem quiser. O governador do Texas falou, aqui não, meu. E desobedeceu uma ordem federal. Isso aí pode dar um angu de caroço que você nem imagina. Pode acontecer uma revolução num país que acontece isso. Porque o Texas já é um estado meio avesso ao resto dos Estados Unidos. Então, de repente, pode virar uma guerra civil. Porque ele mandou, inclusive, soldados lá por mais arame, colocar mais arame farpado, para não deixar os imigrantes entrarem. Então o mundo está assim, o mundo está em desequilíbrio constante. E você tem esperanças nesse mundo? A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos. O quê? Esperamos um governo de direita, ou um governo... Esperamos nada, esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Esse corpo aqui de velho já vai ter que ser transformado para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.